Salve pessoal, hoje irei compartilhar com vocês a história dos primeiros companheiros humanos do Doutor, começando pelo Ian Chesterton. Sir Ian Francis Chesterton, conhecido como Ian Chesterton, foi um dos primeiros companheiros humanos do primeiro Doutor a acompanhá-lo em suas viagens. Antes de conhecer o médico, Ian era professor de ciências na Queen's School em 1960 em Londres. Durante uma viagem ao século XII, ele foi nomeado cavaleiro como Sir Ian, cavaleiro de Jaffa. Depois de deixar a TARDIS, Ian teve aventuras com o Doutor em sua 5ª e 11ª encarnações. Ian viajou ao lado de sua futura esposa Barbara Vright, Susan Foreman e Vic Pallister, e também conheceu Steven Taylor. Os primeiros anos de Ian Chesterton foram passados no Nordeste, onde apoiou o Sunderland FC. Ele cresceu em Londres durante a Blitz da Segunda Guerra Mundial, e foi criado na Igreja da Inglaterra. Quando criança, o padre Michael ensinou-lhe os 10 mandamentos na escola dominical. Ele visitava seus avós todos os domingos e gostava de escalar árvores em seu jardim quando menino. Ele passava férias no Peak District. O jovem Ian amava as obras de Júlio Verne e H.G. Wells, cujas histórias o inspiraram a seguir a carreira científica, e também gostava de ler os livros Carter de Marte. Durante a década de 1950, Ian era soldado raso do exército britânico. Ele serviu a primeira parte de seu serviço nacional no país de Gales, durante o qual lutou boxe. Mais tarde, ele se juntou à Royal Air Force, servindo o restante de seu serviço nacional na Malásia, do qual foi dispensado com honra após 2 anos. Ele também serviu em Chipre por um tempo. Ele sempre quis visitar a Austrália e a cidade de Nova York. Em 1963, começou a lecionar na Queen's School em Londres, como professor de ciências. Ele ensinou Susan pelo menos desde março daquele ano, na sala de aula C3. Na época, ele morava na Fenby Street com a senhora Russell como sua senhoria. Em um feriado de verão, Ian passou férias em uma cidade litorânea em Dorset. Ele conheceu uma cartomante chamada Rosie Parks, mas ao estender a mão para fazer a leitura da palma, um ferimento de uma farpa que ele havia removido no início do dia se abriu e sangue jorrou, fazendo com que Rosie fosse embora. Mais tarde, ele compareceu a uma festa organizada por Barbara, onde conheceu outra vidente, desta vez chamada Rosemary. Ela disse a ele que eles teriam que se encontrar pessoalmente para que ela pudesse ler seu futuro corretamente. Na sexta-feira seguinte, ele se encontrou com Rosemary, que lhe disse que ele faria uma longa jornada e enfrentaria muitos grandes desafios e que ele poderia mudar seu destino não levando um pacote de uma mulher em um café. Enquanto Ian pegava seu dinheiro para pagar a sessão, Rosemary agarrou o dinheiro e saiu, deixando um pacote, sua bola de cristal, para trás. Ian levou a bola com ele, supostamente selando seu destino. Todos os anos, ele participava da partida de cricket alunos X professores, como jogador de boliche. Ele ficou intrigado com o conhecimento científico avançado de Susan. Ela viu experimentos simples envolvendo produtos químicos inativos passando de vermelho para azul como uma brincadeira de criança e também apontou para ele que um problema envolvendo A, B e C como as 3 dimensões era impossível de resolver sem o uso de D e I para representar as dimensões de tempo e espaço. Conversando com a professora de história de Susan, Barbara Vright, ele descobriu que não era o único a notar o conhecimento e a habilidade incomuns de Susan. Ian fez amizade com Rivesong quando ela foi contratada em Quail como professora de história. Ele agiu como uma espécie de guia para ela, dando-lhe as boas-vindas na escola e convidando-a a se juntar a ele e a outros professores em um pub depois do trabalho, onde a apresentou a Barbara. Barbara contou ao par de suas preocupações sobre uma estudante, Sheila Page, que parecia estar se comportando de maneira estranha. Mais tarde, quando o diretor demitiu Rive porque descobriu que seu currículo havia sido falsificado, Ian tentou protestar e ofereceu a Rive qualquer ajuda que pudesse dar a ela. Eles então se encontraram com Barbara, que lhes disse que ela tinha ido à casa de Sheila e falado com seu pai adotivo sobre ela, mas sem sucesso, pois o homem foi muito rude e se recusou a ajudar.
Ela pediu a ajuda de Ian e River para voltar e insistir, mas quando voltaram para casa, encontraram o proprietário morto e Sheila e seu irmão adotivo, Lloyd Walker, ausência de Ian e Bárbara foram buscar a polícia enquanto River inspecionava a área. Quando eles voltaram, River anunciou que havia encontrado Lloyd. Os quatro foram para o pub, onde River deixou Ian e Bárbara para cuidar de Lloyd enquanto ela procurava Sheila, recusando o pedido de Ian para ir com ela. Os dois professores finalmente saíram, mas River garantiu-lhes que tudo estava acabado. Antes de deixar Quail, River se despediu de ambos. Uma noite, quando as aulas estavam terminando, Ian e Bárbara decidiram satisfazer sua curiosidade sobre Susan e a seguiram até onde ela morava com o avô, e é aqui onde tudo começa. Eles a seguiram de volta ao ferro velho de Informan em 76 Totters Lane, onde ela entrou e fechou o portão atrás de si. Susan estava preocupada por estar sendo seguida por um carro. Eles a seguiram até o quintal e descobriram uma caixa de polícia sentado incongruentemente em meio ao lixo. Pouco depois, eles se esconderam ao ouvir um velho, o doutor, se aproximando. Quando ele começou a abrir a guarita da polícia, eles ouviram a voz de Susan de dentro. Depois de um breve confronto com o doutor, eles invadiram o seu caminho para a guarita da polícia e ficaram maravilhados com a enorme sala de controle da TARDIS do doutor. De acordo com o relato, Ian nunca frequentou a Quail Shoal e nunca conheceu o Dr. Susan ou Bárbara antes de suas viagens na TARDIS. Ele havia acabado de não conseguir um emprego como cientista assistente de pesquisa na Donebis quando se envolveu em um acidente de carro onde conheceu os três. Em vez de viajar para a Idade da Pedra, o grupo viajou diretamente para Skaro. O doutor sequestrou Ian e Bárbara na TARDIS, que voltou no tempo. A TARDIS desembarcou na Terra no período da Idade da Pedra. Ian não conseguia acreditar que a TARDIS pudesse viajar para qualquer lugar, e apenas viu tudo como um jogo criado pelo doutor e Susan, mas logo acreditou. A partir daqui eu posso estar dando spoiler de metade da era do primeiro doutor, então a única coisa que eu digo é que eles tiveram diversas aventuras. Agora vamos falar um pouco do encontro de Ian com o mestre. Quando o grupo pousou em Destination, Ian e Bárbara erroneamente presumiram que pousariam na Terra no futuro. Seu erro foi provado errado quando seu hospedeiro, Rubak, explicou a eles o significado do ano espacial 2003, a data do destino, como o ano desde quando os antepassados do destino chegaram ao planeta. Ian, Bárbara e o doutor seguiram Rubak até o prédio central para se submeter a questões burocráticas, mas Ian foi enviado de volta pelo doutor para resgatar Susan. Ele chegou bem a tempo de testemunhar Susan e Rena, a filha de Rubak, sendo convocadas para encontrar o inventor, o misterioso benfeitor do destino. Ele foi junto com eles e encontrou o mestre. Hipnotizado por ele, contou ao mestre tudo sobre ele, Bárbara e o doutor, e mais tarde caiu no sono. Quando ele acordou, Bárbara e o doutor se juntaram a eles, e Ian ajudou o mestre a explicar aos viajantes como ele explorou o desenvolvimento do povo de destino para reconstruir sua TARDIS e deixar o destino. Ian foi então expulso no meio da guerra entre os colonos de Destination e o povo original, os Dalmari, como parte da tentativa do mestre de forçar o doutor a entregar a chave TARDIS. Junto com Susan e Bárbara, ele encontrou os lutadores da resistência de Destination e impediu sua líder, Tana, de usar energia nuclear distraindo com palestras de ciência. Ele e Bárbara receberam uma ligação aparentemente do doutor para voltar para a TARDIS. Quando eles chegaram aqui, o mestre estava esperando por eles. Ele os hipnotizou e fez com que se juntassem a ele na TARDIS, prometendo levá-los para casa. No entanto, Ian e Bárbara conseguiram superar a hipnose concentrando-se um no outro, permitindo-lhes dominar o mestre e usar o botão de retorno rápido para retornar ao doutor e Susan. Agora vamos falar um pouco sobre a Bárbara. Bárbara Vrigt, depois Bárbara Chesterton, foi uma companheira do primeiro doutor. Antes de conhecer o médico, Bárbara era professora de história na Quail Shoal em 1960 em Londres. Depois de deixar o doutor, ela teve uma aventura com sua 11ª encarnação, e no final dessa aventura ela se casou com o amigo íntimo e companheiro Ian Chesterton.
Assim como Ian, ela viajou ao lado de Susan Foreman e Vic Pallister e conheceu Steven Taylor. Quando criança, Bárbara passava os verões em Malvern Hills. Enquanto estava doente com tosse convulsa aos 10 anos de idade, ela leu um livro sobre Joaninha sobre o Capitão Cook, despertando seu interesse pela história. Aos 12 anos, ela estava no Form 2A na Critic Level de Grammar School. Em um exame, ela escreveu sobre a vida nas cidades romanas. Sua resposta não impressionou seu professor, o Sr. Dolphin, cujos métodos de ensino de história Bárbara considerou muito enfadonhos. Aos 13 anos, ela visitou a Torre de Londres. Mais tarde, ela frequentou a Hampstead High School para meninas. Em 1952, ela estava na classe 5G e respondeu a uma pergunta sobre a conspiração da pólvora em seu segundo exame de história. Em sua adolescência, Bárbara namorou um garoto que carregava uma faca. Sua mãe chamou isso de sua fase rebelde. Em 1962, Bárbara visitou Toledo, Espanha e, antes de 1963, foi de férias para Somerset. Ela era uma apoiadora do Partido Conservador, enquanto Ian apoiava o Partido Liberal. Ela considerava sua política como errada, mas romântica. Bárbara finalmente começou a trabalhar como professora de história na Queen's School. Em 30 de março de 1963, Ian Chesterton e Barbara Vright viram o filme Saturday Night and Sunday Morning at the Rialto. Susan e sua amiga Gillian Roberts entraram sorrateiramente para ver o filme do Certificado X e tiveram que se esconder dos dois professores para evitar que suas idades fossem reveladas. Em uma ocasião, Bárbara ofereceu uma festa que contou com a presença de uma cartomante chamada Rosemary Robert e o diretor de Quail. Ian apresentou Bárbara a Riveson, que havia sido contratado em Quail como professor de história. Os dois se davam bem, com Bárbara confidenciando a Rive que adoraria viajar, mas não poderia fazer isso com o salário atual. Bárbara contou a Ian e Rive sobre suas preocupações como uma aluna, Sheila Page, que parecia estar se comportando de maneira estranha. Decidindo agir de acordo com isso, Bárbara foi ver seu pai adotivo, mas o homem foi muito rude e se recusou a ajudar. Ela então pediu a ajuda de Ian e Rive para voltar e insistir, mas quando eles chegaram à casa, encontraram o proprietário morto e Sheila e seu irmão adotivo, Lloyd Walker, ausência de Ian e Bárbara vieram buscar a polícia enquanto Rive inspecionava a área. Quando eles voltaram, Rive anunciou que havia encontrado Lloyd. Os quatro se dirigiram ao pub, onde Rive deixou Ian e Bárbara para cuidar de Lloyd enquanto ela saía em busca de Sheila, recusando o pedido de Ian para ir com ela. Os dois professores finalmente saíram, mas Rive garantiu que estava tudo acabado. Antes de deixar Quail, Rive se despediu de ambos. As estranhas lacunas no conhecimento de Susan e no conhecimento de coisas que ela não podia saber intrigavam Bárbara. Informando seu colega Ian Chesterton sobre a garota estranha, juntos eles seguiram Susan até Totter's Lane, número 76, onde ouviram sua voz de dentro de uma cabine policial em um ferro velho. Eles forçaram seu caminho para dentro, descobrindo a enorme sala de console da TARDIS do doutor. O avô de Susan, o primeiro doutor, sequestrou Ian e Bárbara na TARDIS, que viajou no tempo, para a Idade da Pedra. Assim como Ian, Bárbara também se encontrou com o mestre, foi vítima de suas tentativas de hipnotização, conseguindo vencer, e retornar com a TARDIS até o doutor e a Susan. No arco T6, Bárbara percebeu que poderia voltar com Ian Chesterton para sua época, através da máquina do tempo dos Daleks, pois como sabemos a TARDIS estava com defeito. Eles não parecem estar remotamente tristes, embora sua partida pareça ter atingido o doutor com bastante força. We made it! I don't believe it! London 1965! Agora vamos falar um pouco sobre a vida de Ian e Bárbara após as aventuras com o primeiro doutor. Assim que deixaram o navio da lei que ele se autodestruiu, os dois amigos perceberam que tinham algumas explicações a dar, pois haviam chegado em casa em 1965, 2 anos depois de terem partido. Bárbara e Ian alegaram ter sido missionários na África para compensar o lapso de tempo.
Em 1965, Ian e Bárbara foram puxados para um mundo ilusório e levados a acreditar que estavam em Quail. Eles encontraram o 11º Doutor, que os ajudou a superar a ilusão. Ian ficou cético quando o estranho jovem se proclamou Doutor, descartando seu conhecimento íntimo de suas aventuras como resultado de ele ser uma espécie de alienígena leitor de mentes. Bárbara, por outro lado, estava mais disposta a acreditar nele, citando todas as coisas estranhas que o doutor havia feito durante suas viagens. Eles foram com o doutor para a cornucópia, onde descobriram o lugar em ruínas. Após um longo caminho, Bárbara e Ian voltaram ao seu tempo, e casaram-se. O doutor compareceu ao casamento. Em algum momento, Ian e Bárbara foram levados para o arquivo negro da UNIT para que seu registro como companheiros do doutor fosse levado. Suas memórias da visita foram posteriormente apagadas e eles seguiram seus caminhos. Os dois tiveram um filho, Jonah Lidonganatus Chesterton, que se tornou um músico famoso com o nome de Johnny Chess. O companheiro do 7º Doutor, Ace, era fã de Johnny Chess. Bárbara manteve um diário que planejava deixar para Susan quando a neta do doutor viesse morar na Terra do século 22. De acordo com um boato que Sarah Jane Smith compartilhou com Clyde Langer e Rani Chandra, Bárbara e Ian haviam se tornado professores na Universidade de Cambridge pelo menos na década de 2010 e não envelheciam desde 1960. Em 1985, Bárbara escreveu um livro do Gixey chamado Journée Through History, A Sourcebook for Gixey para o Associateur Jason Boart com Ian Martin, no qual Lady Jane Grey reinado de 9 dias de 10 a 19 de julho de 1553 foi coberto. Ela, o doutor e Ian conheceram Lady Jane logo depois que ela foi deposta por Queen Mary. Ian e Bárbara compareceram ao memorial de Sarah Jane Smith em um brilhante e frio dia de primavera, onde conversaram sobre Sarah Jane com outros convidados e ajudaram a lutar contra os chacais do relógio para trás para frustrar o malandro planos de vingança. O edifício principal da Quail Academy recebeu o nome de Bárbara. Foi concluído na primavera de 2016. Um carvalho foi plantado na quadra de Quail em memória de Ian e Bárbara. Sobrevivendo a 2 invasões da Dalek, permaneceu pelo menos até o final do século 22, quando foi encontrado por Susan, que vivia no bloco de apartamentos para o qual Quail havia sido convertido mais de 100 anos antes. Percebendo que a placa comemorativa havia sido substituída mais de uma vez, Susan descobriu que não dizia quando eles finalmente morreram. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais.